A Bíblia nos habla em Filipenses capítulo 3, se quer abrir sua Bíblia, como quiera vamos a poner em pantalla. Del versículo 1 al 6, Pablo habla de sus credenciales, de sus insignias, usemos esta palavra, de sus logros, como toda la carga, como se dice, la capacitación que ele havia tenido em sua vida, pero quando ele tuvo su encuentro com Deus, quando ele tuvo su encuentro com Jesus, foi que le cambiou o chip em la mente e en el espírito, por supuesto, e ele viu a vida de uma maneira diferente. Pois bem, está escrito del verso 7 em adelante, e ele disse assim: pero todo lo que para mim era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Então, aí você já entende algo. Lo que primeiramente era quê? Ganancia, ele estimou como? Pois esta é uma característica de la persona que encontra Deus. Quando uno entende isso e se entrega à palavra, se cumpre o que Jesus falou, e eu lo repito uma e outra vez, porque essas são as bases, ou a base do Evangelho. Quando Jesus disse: busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que as demás coisas serão añadidas. Aí ele disse, no verso 8, ele disse: e aún mais, eu estimo como pérdida todas as coisas em vista del incomparável valor de conhecer a Cristo Jesús, mi Senhor, por quem lo he perdido todo e lo considero como basura a fim de ganhar a Cristo. Pero que é o que ocupa sua mente? A gente que, é que eu trabalho muito. Que tanto muito é esse? 15 horas diárias? Será? Será que eu não vou trabalhar durante anos 15 horas diárias? Não, porque o corpo não aguenta. Uno pode aguentar um período curto de tempo. E todavia quando és muito jovem, se certo ou não é certo? Porque quanto mais o tempo passa, mais nosso corpo se vai ¿qué? Cansando, deteriorando. Que se vai ser? Eu lhe sou honesto, eu não tenho a mesma força que tinha aos meus 20 anos. Quisiera, pero não. Nos gostaria, verdade? Ou não nos gostaria? Pero a realidade é outra. Se certo ou não é certo? Temos que reconhecer. Pero isso não anula a disposição de ver em que consideramos as coisas. Não anula. E são as atitudes que nós tomamos que vão separando os uns de los outros. Claro que nós vivimos em um mundo onde temos que comer, trabalhar, dormir, descansar, ter tempo em família, etc, etc, etc. Pero em la realidade, todas essas coisas são basura. Pablo lo dijo de maneira clara. Basura. Porque todo um dia deteriora, se acaba e não há nada mais que se pueda ser. Ele sigue hablando. E será já de nele, não tendo mi própria justiça derivada de la lei, sino la que es por la fé em Cristo. La justiça que procede de Deus, sobre la base de quê? De la fé. Justiça que procede de Deus sobre la base de la fé. Ok, obispo, explique-me. Lo mesmo que dije previamente. Busque primeiramente o reino de Deus e sua
justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es eso lo que tenemos que entender. Usted habrá escuchado personas que alguna vez dijeron assim: eu iba à igreja, eu fui à igreja, e meu marido caiu enfermo, ou minha esposa caiu enferma, ou um hijo caiu enfermo, e eu não fui mais. Porque como pode que Deus assim permita? Quando uno tem o foco em Jesus, uno não cambia nada de lo que há neste mundo por la glória venidera. Por isso que nosso foco tem que estar em Jesus. Não em lo que é basura, não é que você vai basura, não, você está entendendo o contexto de lo que eu estou explicando para vocês. Porque a vida com Deus vai muito mais allá de buscar a solução de um problema. Porque a vida, como quiera, traz problemas. A vida traz problemas. Nossa fé para buscar a Jesus não tem que estar condicionada a lo que sentimos. Tem que estar na palavra. Déjame seguir e já vamos a terminar. El verso 10, ¿no? Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fim de poder alcançar aquilo para lo qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Hermanos, eu mesmo não considero haberlo já alcançado, pero una cosa hago. ¿Una cosa qué? Hago, olvidando lo que queda atrás, estendiendo-me lo que está delante. Prossigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Deus em Cristo Jesus. Assim que todos os que somos perfeitos tengamos uma mesma actitud, esta mesma actitud. E se em algo tenéis uma actitud distinta, isso também os revelará Deus. Sin embargo, continuemos vivendo segundo a mesma norma que hemos alcançado, ou seja, a fé. Vivamos por la fé. Aí ele sigue dizendo, vamos a concluir. Hermanos, sed imitadores míos, observad a los que andam según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muitos andam, como os he dicho muitas vezes, e agora os lo digo aún llorando, que são inimigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes são os inimigos de la cruz de Cristo? ¿Quiénes são? Los que escutam a palavra e não querem fazer a vontade dele. Esses são. Aí diz, cuyo fim que es. Por lo tanto, em que tem que estar nosso foco? En el fim. En el fim. En el fim tem que estar nosso foco. Aí diz, cujo Deus é su apetito e cuya glória está em su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas que usted piensa em su futuro. Ou algum dia você pensou em seu futuro. Ok. Você pensa em como ter bem-estar dentro de sua casa. Correto? Ou não? Você pensa em lo que vai comer. Você pensa em um viaje. Você planeia um viaje. Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, em todo tempo nossa cabeça está ocupada por pensamentos. De esses pensamentos, quantas vezes você pensa em la vida eterna? Porque muitos, como está escrito, só pensam em las coisas que terrenales.
que é o dinheiro, que é a casa, que é o problema que tem que ser solucionado. E ele conclui dizendo, porque nuestra cidadania está onde? Del cielo. Aqui está. Porque nuestra cidadania está em los cielos, de donde também ansiosamente esperamos um Salvador, el Senhor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de quê? De humillación, de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esse cuerpo suyo, mío, que será reemplazado. Amém? Por um cuerpo que espiritual, celestial para el cielo. Esse cuerpo será reemplazado. Vai passar. Pense nisso.